No vídeo de hoje eu vou contar a história de Christina Aida Collins, uma mulher que procurou o seu filho desaparecido e que inspirou o filme A Troca, que foi estrelado por Angelina Jolie. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele e se você não é inscrito no meu canal e gosta de assuntos de teorias, crimes, serial killers, eu te convido a se inscrever no meu canal e também já deixando o seu like nesse vídeo. No meu canal eu trago vídeos na terça e na sexta-feira às 18 horas. Então, para você não perder nenhum conteúdo desse canal, eu peço que você se inscreva e também me siga nas outras redes sociais, que lá também eu gravo alguns vídeos curtos de histórias assim mais compactadas. Então, se você quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição e também o meu arroba. O vídeo de hoje é um vídeo assim bem triste que envolve um assassinato de uma criança e também conta a história da sua mãe que morreu procurando pelo seu filho. Então vamos começar logo essa história, que ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Christina Aida Collins nasceu como Christina Aida Dunne no dia 14 de dezembro de 1888 em Los Angeles, na Califórnia. Filha de Clara e Francis Dunne, a família de Christine fazia constantes viagens entre Califórnia e Havaí, só que eles chegaram a se estabelecer em Seattle. Quando adulta, Christina chegou a se mudar para a cidade onde ela nasceu, em Los Angeles, onde ela começou a trabalhar em uma companhia telefônica. Foi lá que ela conheceu um estelionatário e ladrão, Walter J. Collins, que usava o nome de Walter Joseph Anderson, que na época trabalhava em um bonde em Los Angeles. Christine acabou se casando com ele em 1918, enquanto ela morava nas redondezas de Lincoln Heights. Ela engravidou e deu à luz a seu primeiro e único filho, chamado Walter Collins. Em 1923, a vida da Christine deu uma reviravolta assim bem grande, depois que seu marido Walter foi preso por roubo à mão armada. Ele foi levado para a penitenciária estadual de Folsom, na qual ele morreu dentro da prisão, e ele acabou sendo enterrado no cemitério da penitenciária. Vivendo sozinha com seu filho Walter, no dia 10 de março de 1928, Christine deu o dinheiro para Walter para ele poder ir para o cinema, que ficava em Mountain Washington, em Los Angeles. Apesar de parecer bastante perigoso uma criança andar assim sozinha pelas ruas, mas era bastante comum que crianças ficassem nas ruas naquela época, não importava se era de dia ou à noite. Então Christina não via problema nenhum em ela dar dinheiro para seu filho para ele ir até o cinema. Só que Christina não sabia que essa seria a última vez que ela veria seu filho. Com o passar das horas e o Walter não voltando para sua casa, Christine foi até as ruas perguntando aos vizinhos se eles tinham visto o Walter em algum canto. Algumas pessoas falavam que tinham visto ele em um posto de gasolina, outras afirmavam que tinham visto ele em ruas assim bem distante, em um local onde a Christina não tinha permitido para ele ir. E conforme a Christine ia perguntando aos vizinhos se tinha visto o Walter em algum canto, cada pessoa dava uma resposta diferente para ela. Então Christine continuou procurando o seu filho, só que ela não estava obtendo nenhum resultado e ela já estava assim meio que exausta de procurar o seu filho sozinha e não ter nenhum tipo de informação dele. Ela comunicou às autoridades só 5 dias depois que o Walter tinha desaparecido. A polícia logo deu início à caçada pelo paradeiro de Walter, já que 3 meses antes disso acontecer, uma garota chamada Marian Parker, de 12 anos, tinha desaparecido. A polícia não tinha conseguido encontrar o paradeiro dela a tempo e ela foi encontrada morta em Los Angeles. Como o caso dela ganhou repercussão nacional, mesmo com a polícia com pistas sobre o caso da Marian, eles não conseguiram achar nenhum suspeito. Então, por conta disso, por causa dessa repercussão, então a polícia se empenhou mais em encontrar o Walter, só que eles também não obtiveram nenhuma informação do paradeiro do garoto. Então o rosto de Walter começou a ser estampado em todos os jornais e também tinha uma comoção assim da vizinhança e das pessoas. Algumas pessoas chegaram até a delegacia e levaram algum tipo de pista onde possivelmente o Walter poderia estar, só que nenhuma dessas pistas conseguiu levar a polícia em algum lugar. E também o que dificultou mais as buscas pelo Walter era que a polícia acreditava que ele tinha apenas fugido e qualquer hora ele poderia voltar para casa.
Só que uma vizinha de Christine chegou para a polícia com uma declaração dizendo que tinha visto Walter no banco de trás de um carro acompanhado de duas pessoas que pareciam ser estrangeiras e ele estava querendo sair do carro, pedindo para sair. Então foi aí que Christine percebeu que o seu filho realmente foi sequestrado. E nesse meio tempo, pelas buscas do paradeiro de Walter, outras crianças também começaram a desaparecer. E foi aí que a polícia ficou naquela loucura, porque não tinha pistas do Walter, não tinha pistas de outras crianças que também estavam desaparecendo. Então eles ficaram assim, sem saber o que fazer. Então, com esses novos casos de menino desaparecido, a mídia, a publicidade começou a ficar em cima da polícia, querendo que a polícia resolvesse logo os casos e prendesse algum culpado. 5 meses se passaram do desaparecimento de Walter e a polícia não tinha nenhum traço de um possível acusado ou suspeito. E Christine, nesse tempo, ela não desistiu de procurar o seu filho e ela também não desistiu de ir na delegacia e motivasse os policiais para procurá-lo. Mesmo que esse tempo todo já tinha se passado, ela se mantinha positiva de que iria encontrar o seu filho vivo. Então ela ia para a delegacia para motivar também os policiais. Só que nessa época difícil, Christine, ela chegou a não comer, ela não dormia direito, ela também não conseguia trabalhar e com todo esse sofrimento, Christine chegou a perder 10 quilos. Só que no dia 28 de agosto de 1928, no mesmo ano que o Walter tinha desaparecido, a polícia de Los Angeles recebeu uma ligação da polícia de DeKalb, Illinois, dizendo que estava com um garoto que se dizia que era Walter Collins, filho de Christina Collins. A notícia do aparecimento de Walter foi motivo de celebração para todo mundo, inclusive para a polícia, já que a mídia estava muito em cima deles, querendo alguma resposta, e eles não estavam obtendo nenhuma pista. Então eles comemoraram muito o aparecimento de Walter. E a Christine também, ela ficou bastante feliz, porque já tinha se passado 5 meses e para a polícia o caso já estava por encerrado e eles acreditavam que o Walter não seria encontrado com vida. Mas a Christine continuou acreditando, então ela ficou muito feliz por saber que o filho dela estava vivo. E nesse tempo, enquanto ela não encontrava o seu filho pessoalmente, eles trocavam cartas e fotografias. Então, sendo assim, um encontro público foi arranjado pela polícia e eles faziam questão que a mídia estivesse lá para comprovar o aparecimento de Walter. Então, estava todo mundo naquela expectativa. Foi a partir daí que o menino desceu do trem e assim que a Christine colocou os olhos nele, ela começou a gritar, dizendo que aquele menino não era o Walter e não era o filho dela. Então a multidão e a mídia, vendo que a Christine estava falando que aquele garoto não era seu filho, e o Joe Jonas, para evitar aquela humilhação pública que ele estava sofrendo, então ele chegou para a Christine e falou mais ou menos assim, leve o menino para a sua casa, conviva com ele e deixa as memórias fluir, já que ela estava passando por um sofrimento assim bem profundo e ela poderia estar confusa dos seus sentimentos e do que ela estava vendo. Então a Christine se viu coagida e ela concordou com o capitão Jay Jones e ela levou aquele garoto para sua casa. Mas antes da Christine poder levar o seu suposto filho para casa, o garoto começou a ser bombardeado de perguntas, tanto da polícia como também dos médicos. A polícia queria saber como é que ele foi parar lá em Illinois e também se ele sabia quem era o seu sequestrador, se ele tinha alguma lembrança. Só que o menino falava uma história assim meio confusa, que não se encaixava muito com a história, mas devido à polícia achar que ele estava sendo coagido ou então pressionado pelaquela multidão assim perto dele, então a polícia achou que ele estava confuso, então liberaram o garoto e ele foi para casa com a Christine. Enquanto isso, a Christine ficou na sua casa pensando que realmente aquele menino não era filho dela, e ela tinha um medo muito grande das provas e das pistas de onde estaria o Walter se esfriar e a polícia acabar deixando o caso do filho dela de lado e eles parassem de procurar. Mesmo assim, a Christine passou 3 semanas cuidando do suposto filho dela. Ela alimentava, dava banho e conforme o tempo ia passando, ela com aquele menino, ela chegou até a cogitar que realmente aquele menino seria filho dela. Até que a Christine se via cansada de estar naquela situação
de ter a certeza que aquele menino não era filho dela, ela levou registros dentários de Walter para a polícia para comprovar que realmente aquele menino não era filho dela, só que não adiantou, o capitão Jones não quis escutar ela, então ficou por isso mesmo. O capitão Jay Jones não só não acreditou no que a Christine estava falando, como também ele insinuou que ela estava tentando envergonhar o departamento de polícia de Los Angeles. Então foi aí que o capitão acionou o código 12, que esse código era para deter pessoas que não estavam assim no seu juízo perfeito, tipo uma pessoa que tinha dificuldade de receber ordens. Então foi aí que ele acionou esse código 12 e ele decidiu que iria prender Christine na ala psiquiátrica do Hospital Geral de Los Angeles. O capitão Jay Jones acusou Christine de estar em um surto psicótico e de negação parental. Então Christine foi presa em uma ala psiquiátrica e ela foi submetida a remédios psicóticos, a remédios para esquizofrênicos, que fazia com que Christine passasse o maior tempo do seu dia dopada, e eles deixavam ela sem comer, e também ela chegou até passar por um tratamento de choque. Quase 3 semanas depois que a Christine foi levada para essa ala psiquiátrica, ela estava convencida de que realmente aquele garoto era o Walter, e ela estava até disposta a pedir desculpas ao Jay Jones. Só que aí o garoto que se falava que era o Walter, filho da Christine, ele confessou que realmente não era o Walter. Ele se chamava Arthur Hutt, de 12 anos de idade, e ele disse que se passou pelo Walter porque ele queria uma passagem de ida para Los Angeles para conhecer estrelas do cinema e talvez entrar até nesse rumo de estrelato. Christine foi libertada e ela pôde voltar para a sua vida, uma vida assim que ela estava bastante feliz, e ela tinha voltado à estaca zero, pois o suposto Walter que ela estava criando não era o seu filho, e até agora não se tinha nenhuma notícia onde estava o verdadeiro Walter. Só que de repente a Christine recebe a infeliz notícia que no condado de Riverside, na Califórnia, a cerca de 40 quilômetros de Los Angeles, um assassino em série foi preso, chamado de Gordon Stuart Northcott, que futuramente seria mundialmente conhecido pelos seus crimes e os assassinatos de criança que ele tinha cometido em seu rancho. No seu rancho foram descobertos vários cadáveres de criança que ele e a sua mãe, Sarah Northcott, havia sequestrado. E foi a própria mãe dele, a Sarah, que confessou que o Walter tinha sido assassinado. A Christine não acreditou que o filho dela teria sido morto pelo Gordon, até que ela viajou até Riverside para saber mais sobre o caso, e na investigação da polícia eles encontraram vários corpos mutilados de criança, só que nenhum corpo que a polícia tinha encontrado lá ligava ao desaparecimento ou ao seu filho Walter. Isso manteve a esperança da Christine que realmente Gordon não tinha assassinado o filho dela, então ela conseguiu falar com ele cara a cara porque ela queria uma confissão dele mesmo, ela queria que ele dissesse na frente dela que ele tinha assassinado o filho dela, e mesmo ele ter dito antes que tinha realmente assassinado o Walter, só que quando ele contou a Christine, ele negou que teria matado ele. E a Christine preferiu acreditar que ele não tinha matado seu filho. Então, isso aumentou ainda mais a esperança de Christine que o Walter estaria vivo. Como indenização por ter mandado a Christine para a ala psiquiátrica sem nenhuma prova, o capitão Jay Jones foi legalmente obrigado a pagar a ela cerca de $11 mil por indenização, só que ele nunca fez isso, ele nunca deu nem um centavo a Christine, e também foi condenado a pagar apenas 4 meses de reclusão. No dia 8 de dezembro de 1964, Christine veio a falecer e ela morreu sem ter encontrado o filho dela, mas até o último dia de vida da Christine, ela seguiu procurando pelo Walter. O diretor Clint Westwood decidiu homenagear Christine, tornando a sua história mundialmente conhecida em forma de filme, que foi lançado em 2008 e estrelado por Angelina Jolie. E eu já tinha ouvido falar do caso do Gordon, que inclusive vai ter um vídeo só dele aqui no canal, e só fui saber que essa história era real e era baseado nesse filme que eu já tinha assistido algum tempo atrás, e realmente é um filme assim maravilhoso, somente esse ano. Esse filme é muito bom, eu recomendo
Só que ele é um filme assim bastante triste por tratar de uma história real e também por a Angelina Jolie passar toda aquela emoção do que a Christine realmente viveu. Bom, o vídeo foi esse, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Até um próximo vídeo. Beijo e tchau!